Vereadores debatem sobre a distribuição de luz na Vila Jardim Marabá. Moradores pediram apoio dos parlamentares durante reunião da Comissão de Habitação. Comunidade pede investimentos para a revitalização do 4º distrito da capital. Vereadores participam de workshop com empresas e moradores da região. Uma publicação feita totalmente por pessoas em situação de vulnerabilidade social. No quadro Momento Cidadão de hoje, você vai conhecer a história do jornal Boca de Rua. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre a situação dos moradores na Vila Jardim Marabá, na zona sul da capital. Aproximadamente 800 famílias vivem no local há 15 anos. Desde 2010, o terreno onde a comunidade está instalada está gravado no plano diretor como área especial de interesse social. Nesta semana, os moradores pediram o fornecimento de energia elétrica em uma reunião da Comissão de Habitação do Legislativo Municipal. Representantes da comunidade, da Prefeitura de Porto Alegre, do Governo do Estado e do Poder Judiciário discutiram a questão. A Vila Jardim Marabá foi ocupada por cerca de 800 famílias em 1999. Em 2010, a região passou a ser uma área especial de interesse social, mas o terreno ainda não foi regularizado. A comunidade já dispõe do fornecimento de água, mas ainda depende de improvisos para ter energia elétrica. A gente que precisa da luz, a gente mora 20 minutos do centro e vivemos com vela. Um absurdo isso, né? Uma área grande, de 800 famílias, fica com vela, pega fogo nas casas. Temos pessoas que usam oxigênio na luz, usam insulina, deficientes físicos que não saem de uma cama, não pode usar um ventilador, né? Então a dificuldade é muito grande na comunidade. A área onde fica a comunidade pertence ao Banco BMG. Nenhum representante da empresa veio ao encontro. A comunidade ingressou na Justiça com pedido de regularização fundiária há 6 meses. A medida permitiria a instalação de serviços públicos essenciais. O processo ainda está em tramitação. Conforme a representante da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CEE só pode instalar as ligações de energia quando for autorizada pela Justiça ou por anuência da Prefeitura. Em outras comunidades que nós estamos trabalhando, a CEE recebeu uma anuência do município. É claro que atrás dessa anuência tem todas as tramitações que são feitas pelo próprio município. A CEE não pode aportar recurso público em área privada e o Jardim Marabá, a característica dele é a área privada. Conforme a Procuradoria-Geral do município, o que era de competência do Poder Executivo já foi feito. Para a representante da PGM, é preciso diálogo com o Poder Judiciário para resolver a questão. E em relação à instalação da energia elétrica, há alguns elementos legais que impedem a instalação da CEE e que, infelizmente, independe de atos que são do Executivo Municipal. Então, a gente ficou, de certo modo, sem poder atuar na linha de frente deste processo junto com a comunidade. Para o presidente da CUTAB, vereador engenheiro Comaceto, o fornecimento de energia elétrica precisa ser garantido à comunidade, mesmo durante a tramitação do processo judicial. Uma reunião foi agendada para o próximo dia 26 com o vice-prefeito Sebastião Melo. A comissão também vai propor um encontro com a juíza responsável pelo caso. Tem uma resolução da ANEEL que permite que a CEE coloque uma rede ali legal, regular, que dê segurança. Tem disputa judicial? Tem, mas enquanto não se resolve essa disputa judicial, bom, vamos prestar os serviços, que é esse o dever da Prefeitura de Porto Alegre. E o nosso papel é cobrar e exigir que a Prefeitura cumpra a sua responsabilidade social, política e econômica da cidade de Porto Alegre. Nesta semana, o trabalho voluntário do Observatório Social de Porto Alegre esteve em pauta no plenário Otávio Rocha. A instituição foi apresentada aos vereadores da capital no período de comunicações temáticas durante a sessão plenária. O encontro aconteceu no plenário Otávio Rocha. Representantes do Observatório Social de Porto Alegre aproveitaram o espaço para apresentar a entidade aos vereadores. A instituição existe no Brasil desde 2005, mas a unidade de Porto Alegre foi criada apenas em dezembro do ano passado. Na capital, o trabalho é feito por 40 voluntários. De acordo com o presidente do observatório, o objetivo é orientar e educar a população sobre temas como a importância dos tributos e a cidadania fiscal.
Diogo Chamum disse que os profissionais também trabalham junto com os poderes públicos no acompanhamento de processos de licitação. Então, qualquer contratação feita pela Prefeitura de Porto Alegre, nós acompanhamos desde o lançamento do edital até a entrega do bem ou serviço para ver se foi dentro da especificação, se atendeu todas as normatizações. É um projeto social, é um projeto que visa a gente retribuir para a sociedade, porque o fato de nós conseguirmos auxiliar o poder público a não despender mais recursos que necessário, entendemos que esse recurso não despendido volta como investimento. O espaço da Tribuna Popular em sessão plenária foi ocupado nesta semana pelo PROCON de Porto Alegre. A participação do órgão fez referência ao Dia Internacional do Consumidor, comemorado em 15 de março. O diretor executivo do PROCON divulgou um balanço das atividades do órgão em 2014. De acordo com Cauê Vieira, foram prestados mais de 100 mil atendimentos à população de Porto Alegre no ano passado. Também foram divulgadas as diretrizes e metas para a próxima gestão da entidade, que assumiu em fevereiro deste ano. Segundo Vieira, o objetivo é criar ferramentas para educar os consumidores. O objetivo é aprofundar a relação de consumo em Porto Alegre, ou seja, fazer com que o órgão de defesa do consumidor não só resolva problemas pontuais dos consumidores, mas também tenha a condição de orientar melhor o cidadão e orientar melhor o fornecedor, para que a relação de consumo em Porto Alegre seja cada vez mais harmônica e menos problemas tenham que ser atendidos diretamente no PROCON. Que essa relação entre fornecedor e consumidor seja respeitosa e transparente a ponto do PROCON poder harmonizar o serviço e não resolver problemas pontuais do cidadão. Depois da derrubada de vetos do Executivo que provocaram a decisão do prefeito José Fortunati de se licenciar do PDT, os vereadores da capital voltaram a rejeitar a posição da Prefeitura sobre outro projeto de lei. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram parcialmente o documento que obriga bares e restaurantes da capital a informarem sobre a presença de glúten nos alimentos. O texto, de autoria do vereador Dr. Tiago Duarte, foi vetado totalmente pelo prefeito José Fortunati. Após debate na sessão plenária, os parlamentares decidiram destacar 3 artigos do projeto. Além de prever multa para bares e restaurantes em caso de descumprimento, os dispositivos asseguravam às pessoas com doença celíaca de baixa renda o repasse mensal de cesta básica composta somente de produtos isentos de glúten. Após acordo coletivo, os parlamentares mantiveram o veto do Executivo aos 3 itens. A decisão foi questionada por alguns parlamentares. Para o vereador professor Garcia, do PMDB, sem previsão de multa, o texto não atinge o objetivo. Já o líder do governo, vereador Ayrton Ferronato, explicou a impossibilidade de aprovar o projeto de lei na íntegra. Vereadores, com insistência, tu sabe disso, apresentam projetos que impõem gastos para o Executivo. E isso não é possível, é inconstitucional. Como o projeto ele detinha partes que tratava da informação e parte que impunha despesa ao Executivo, o caminho para que todos saíssem ganhando, até pelo mérito do projeto, foi nós tentar buscar um acordo. Após apreciarem os artigos destacados, os parlamentares derrubaram o veto do Executivo ao projeto. Agora, bares, restaurantes, lanchonetes e confeitarias precisam informar os consumidores sobre a presença de glúten nos alimentos oferecidos. A proposta aprovada também assegura o fornecimento de merenda escolar adequada aos alunos da rede municipal com doença celíaca. Informação para esses pacientes é muito importante. O alimento para eles é o remédio. Então, é importante isso na qualidade de vida dessas pessoas. Com relação à multa, nós acabamos negociando isso aqui e deixando esse patamar para uma regulamentação da lei. Mas isso não impede que o restaurante, o bar, seja notificado, seja sensibilizado a fazer esta adequação. Na mesma sessão, os parlamentares decidiram manter o veto parcial ao projeto de lei que isenta soldados da Brigada Militar e os servidores da Guarda Municipal do pagamento da tarifa do transporte coletivo de ônibus. O texto é de autoria do vereador Cássio Trogildo, do PTB. Segundo o projeto, ficam isentos de pagamento da tarifa de ônibus soldados da Brigada Militar e servidores da Guarda Municipal de Porto Alegre. Os funcionários possuem a gratuidade em horário de serviço e, para obter a isenção,
precisam usar a farda ou possuir um cartão especial de isento. Por meio de subemenda aprovada no plenário, o benefício foi estendido a todos os brigadianos de nível médio. No entanto, a alteração foi vetada pelo prefeito. A decisão do executivo foi mantida pelos vereadores. Nesta semana, uma comitiva de vereadores se reuniu com a comunidade do 4º distrito da capital. A população pede apoio do Legislativo para investir na revitalização da área. Moradores e empresários do 4º distrito organizaram um workshop para apresentar aos vereadores a história da região. O 4º distrito é formado por 4 bairros da zona norte da capital e foi o polo industrial da cidade. Mas ao longo do tempo, os investimentos na região se tornaram escassos, o que aumentou os índices de violência na área. Agora, moradores e empresários do 4º distrito querem unir forças para revitalizar o local e torná-lo um novo atrativo para Porto Alegre. Foi um marco para nós, porque como a gente tem percebido, nós precisamos fazer com que esse projeto envolva toda a sociedade. Então a gente tem agora um caminho interessante para começar a dialogar com o Legislativo, com a Câmara de Vereadores, para buscar consenso de como a legislação específica para essa região pode impactar este pequeno recorte da cidade e a gente conseguir viralizar isso para Porto Alegre inteira. Todos os vereadores foram convidados a participar do encontro na sede de uma empresa no bairro Floresta, mas apenas 3 compareceram. Para o vereador Márcio Binzeli, a região do 4º distrito é estratégica e merece uma atenção especial por parte do Poder Legislativo. Vamos aproveitar essa região da cidade que tem um potencial econômico importante, que é próximo do aeroporto, que é próximo do centro, que é próximo da rodoviária, que é próximo das principais saídas e chegadas de Porto Alegre da região metropolitana. Um dos pontos abordados na reunião foi a necessidade de rever a legislação em áreas de urbanismo, mobilidade e economia. Para o vereador Dr. Tiago Duarte, a Câmara Municipal tem o dever de auxiliar a comunidade a encontrar as soluções adequadas para a reforma da área. Quando provocada pela sociedade civil organizada, que é o caso, a Câmara tem obrigação de fazer isso, né? E aquilo que não for de competência do Legislativo Municipal, induzir o Legislativo, o Executivo, fomentar o Executivo, incentivar e até pressionar o Executivo para que o Executivo também possa estar participando e dando a sua contribuição. Ao final do encontro, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Mauro Pinheiro, sugeriu a criação de um grupo de trabalho com a comunidade. Nós queremos juntar essas pessoas que estão aqui, que trabalham aqui, que moram aqui, junto com os vereadores e com os empreendedores, com os mais diversos atores, para discutir o que nós, na Câmara de Vereadores, que somos os legisladores, podemos ajudar a construir através de legislações e do próprio debate da sociedade para que a gente possa melhorar as condições do 4º distrito. Eu acho que aqui pode ser um exemplo para o Brasil e até mesmo, por que não, para o mundo, né? A Comissão de Saúde e Meio Ambiente promoveu mais uma edição do seminário Saúde, um Bem que se Quer. O evento encerrou a programação alusiva à passagem do Dia da Mulher no Legislativo Municipal. No encontro, os convidados alertaram para as estatísticas negativas de doenças relacionadas ao sexo feminino. Atualmente, o Rio Grande do Sul é o estado campeão em mortalidade por câncer de mama e Porto Alegre é a capital brasileira responsável por contabilizar o maior número de mortes pela doença. Os dados relacionados à saúde da mulher foram apresentados e debatidos durante o seminário promovido pela Cosman. Segundo a representante da Coordenadoria Estadual da Mulher, apenas 40% do público feminino acima de 40 anos faz o rastreamento por mamografia. No encontro, Nadiane Lemos falou das atividades promovidas pelo órgão em prol das mulheres. Promoção de saúde, isso ainda é o nosso principal foco. Nós precisamos trazer as mulheres para que façam uma discussão a respeito da sua prevenção em relação ao câncer de mama, ao câncer de colo, que tenha bastante acesso às questões ainda de enfrentamento à violência e também a linha de cuidado materno-infantil. Além da saúde e do enfrentamento à violência, as convidadas também debateram a respeito da discriminação decorrente da opção sexual das mulheres. Representante da Liga Brasileira de Lésbicas, Claudete Costa, falou das dificuldades enfrentadas por esse público. A questão é a entrada do Sistema Único de Saúde.
pela diversidade do comportamento e da escolha de gênero. Umas mais femininas, que a sociedade aceita, palatável, e as mais masculinizadas ainda sofrem o ferro dolorido do preconceito. O encontro realizado no plenário Anaterra encerrou as atividades em comemoração ao Dia da Mulher no Legislativo Municipal. O seminário Saúde, um bem que se quer, é promovido pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente e coordenado pela vereadora Jussara Coni, do PCdoB. No quadro Momento Cidadão, você vai conhecer uma publicação da capital criada e produzida por pessoas em situação de vulnerabilidade social. É o jornal Boca de Rua. Após 15 anos da fundação, os colaboradores ainda enfrentam dificuldades para desenvolver o projeto. No ano 2000, um grupo de amigos se reuniu para trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ONG Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação, a Alice, surgiu com o objetivo de dar voz àqueles que muitas vezes são esquecidos pela sociedade. Um dos projetos pioneiros da ONG é o jornal Boca de Rua. O cidadão comum é o menos documentado, tanto pela mídia quanto pela história oficial. E dentro desse universo existem vários grupos, né, significativos que não têm essa representatividade. E o Boca, ele foi gestado passo por passo, desde a sua concepção com os moradores de rua. Ele morava num hotel no centro chamado Majestic. Morou lá até o hotel ser fechado. Trabalhava no jornal Correio do Povo, onde era colunista, e diariamente transitava do jornal até o hotel. Depois que fechou, ele foi morar num quarto em outro hotel no centro, alugado pelo jogador Falcão do Inter. Continuava sem casa. O Boca de Rua começou com 13 integrantes e hoje tem mais de 20 colaboradores. Os exemplares são trimestrais. Uma vez por semana, o grupo se reúne para organizar a próxima edição. Se faz a reunião de pauta, se decide quais são os temas, se organizam os grupos que vão buscar os subsídios para fazer aquele tema, se trabalha muito a questão da ética jornalística, a da clareza da informação. Tem um momento de transpor isso, transformar isso numa reportagem ou numa notícia. Então isso é feito basicamente da passagem da linguagem oral para a escrita. Ajuda a mostrar essas pessoas e ajuda, como é que eu posso assim, reprimir o crime contra essas coisas, né? Porque apesar todo mundo são seres humanos. Tanto aquele que está, como é que eu posso assim, de bens, como aquela pessoa que não está de bens, sabe? Aquela pessoa que está na alta sociedade, que, como é que eu posso assim, que está numa alta sociedade, sabe? Que está com um patamar bom, tem que desejar para aquela pessoa que não está ali, que esteja também. Depois da reunião semanal, cada integrante do Boca recebe 40 exemplares para vender. Cada um custa R$2. Para o Ezequiel, a esperança é cada sinal vermelho no trânsito. A meta dele é vender 10 jornais por dia. É difícil para vender? É um pouco difícil, E o que tu faz com o dinheiro que tu recebe? Isso aí eu invisto em mim, compro as coisas, sabe? A ONG Alice conta com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos para a impressão do jornal. Cada edição tem uma tiragem de 15 mil exemplares. Quem participa do Boca de Rua enxerga a publicação como um reflexo dos acontecimentos cotidianos. Para muitos, o jornal é a única forma de comunicação com a sociedade. Para nós é bom, entendeu? Porque que várias pessoas não vê o morador de rua de um jeito, eles vê o morador de outro jeito, o morador de rua. Entendeu? O morador de rua vê com atravessados, vê que é chinelo, que é ladrão. A primeira coisa que ele pensa é o crack. Entendeu? Mas não, daí eu botei uma cara, botei uma pra falar, tirei votos, bagulho, pra mostrar que o morador de rua não é tudo isso que eles pensam. Tu pretende continuar participando do Boca? Pretendo, muitos anos da minha vida ainda. Para mim poder estudar, para mim poder ser uma pessoa para uma área de jornal, assim, mesmo eu na rua, eu tenho carreiras, né? Tenho sonhos, tenho vontades próprias minha, né? Tenho sonhos de ser pianista. O Boca de Rua tem prêmios internacionais, ele é reconhecido internacionalmente, faz parte de uma rede chamada INSP,
International Network Street Papers. Tem, eu acho que em torno de 200 publicações vendidas por moradores de rua, mas a única que é feita inteiramente por moradores de rua é o Boca de Rua. E me parece que Porto Alegre ainda não se deu conta dessa pequena revolução. Em 2015, o Boca de Rua completa 15 anos. O principal empecilho do grupo é encontrar um lugar fixo para realizar os encontros. E mesmo quando há apoio dos poderes públicos, as dificuldades continuam a existir. A imagem e semelhança dos seus integrantes, o Boca é um sem-teto, né? A gente já esteve em vários outros locais, entre eles a Casa de Cultura Mário Quintana, que há alguns anos atrás nós nos reunimos e fomos bem recebidos, e nessa última tentativa houve um fato muito grave, né, de racismo e discriminação. Eu estava esperando a hora da reunião, somente o guarda chegou agredindo meu colega. E o outro não tinha nada que ver, o faxineiro falou que ia dar no cadeirante. Daí eu falei pra ele, dando cadeirante, aí vai se estender comigo. Falei bem assim. Quando veio o faxineiro, pegou assim, me chamou, né, umas coisas, entendeu? Que nem vou tocar. E falou que ia me dar um xixi na minha cara. Os membros do Boca de Rua vão dar direito de resposta ao governo do estado. A TV Câmara entrou em contato com a administração da Casa de Cultura Mário Quintana. O diretor do centro disse que lamenta o ocorrido e que vai organizar oficinas para treinamento dos funcionários. A próxima edição do Boca de Rua deve ser lançada no dia 15 de abril. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!